Quando você faz um investimento em renda fixa, principalmente se for numa LCI, numa LCA, num CDB, atrelado ao índice de preço do consumidor amplo, o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada, o que você acredita? Que todos os dias você vai olhar lá o seu investimento e vai ver um crescimento do seu patrimônio. Mas não foi o caso desse nosso aluno aqui, porque ele fez um investimento no C6 Bank, um CDB, mais 8% ao ano, atrelado ao IPCA, e se deparou com uma rentabilidade negativa. O que pode ter acontecido? É sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Atitude Investidora, eu sou Jefferson Siqueira e é muito bom ter você aqui. Eu espero poder sanar todas as suas dúvidas nessa questão da rentabilidade negativa num produto de renda fixa. É a chamada deflação. Se você investe nos últimos 3 anos e iniciou o seu processo de investimento nesse período, pode ser que você não tenha ouvido falar ainda sobre a deflação, que nada mais é do que o fechamento do índice de preço do consumidor amplo de uma forma negativa. Ao invés de ele fechar positivo, ele fecha negativo. E isso acontece devido a uma redução muito brusca em alguns dos itens que compõem o IPCA. Dá só uma olhada aqui na nossa tela, quando a gente analisa os índices, né, os pontos que são medidos para compor o IPCA, a gente pode observar aqui que o setor de transporte teve uma queda muito forte. Isenção do ICMS na questão dos combustíveis, que você viu que agora o combustível, o litro do combustível está mais barato do que um litro de leite, né? E é por conta dessa redução drástica que nós tivemos uma inflação negativa no mês de julho. E isso influencia diretamente os produtos financeiros que estão atrelados ao IPCA. Quando a gente olha para todo esse cenário, a gente começa a entender então o seguinte: se eu tenho uma inflação negativa, ele sempre vai entregar para mim uma rentabilidade negativa quando eu tenho investimento ao IPCA? Nem sempre. Mas nesse caso, olha só como o mercado funciona. Todos os meses é divulgado pelo IBGE o nosso IPCA. Porém, essa divulgação ela acontece por volta do dia 9, dia 8, dia 9 de cada mês. E ele divulga naquele momento o IPCA, o fechamento do IPCA, referente ao mês passado. Como que o banco vai fazer então para entregar uma rentabilidade para você, já que ele prometeu que todos os dias úteis aquele produto financeiro que você contratou vai receber uma rentabilidade, e como que ele vai tomar como base o IPCA? E aí ele vai lá para um outro setor que trabalha também na medição dos índices de preços de todo o mercado financeiro, que é a Anbima. A Anbima também realiza esse trabalho 2 vezes ao mês, e ela divulga um IPCA quinzenal, o IPCA 15 que nós chamamos, e depois ao final do mês ela faz um fechamento baseado no índice que é divulgado pelo IBGE. E quando a Anbima fez essa projeção para o mês de julho, ela já estava sinalizando que nós teríamos um IPCA negativo. Então quando você olha aqui o fechamento tanto quinzenal do IPCA, que foi de 0,63, nós vemos depois 0,66 e um fechamento final de 0,68. Menos 0,68 foi o fechamento do IPCA do mês de julho. Olha só para o mês de agosto. Já no mês de agosto, a projeção da Anbima é que nós tenhamos um fechamento aqui negativo de menos 0,23. E quando a gente olha para todo esse cenário, nós estamos vendo o seguinte: o banco tem uma referência para que ele entregue uma rentabilidade para você. E aí ele vem aqui na Anbima e vê assim, o que a Anbima está mostrando que vai ser o fechamento do IPCA para esse mês. Opa, o fechamento do IPCA para o mês de agosto também está caminhando para o negativo. Então ela vai trabalhando em cima disso, a rentabilidade que vai ser entregue para você. Quando chega lá no final do mês, lá por volta do dia 9, o IBGE vai lá e divulga o valor real do IPCA. Quando você faz o investimento no produto de renda fixa, para 1 ano, por exemplo, que é o caso desse nosso aluno, a rentabilidade que ele vai receber ao longo desse ano vai ser IPCA mais 8. Mas não é o IPCA que a gente está vendo agora, é o IPCA acumulado no final das contas. Só que o banco já vai mostrando para você ali para onde está indo o teu patrimônio, o quanto que ele está rendendo. E quando a rentabilidade é negativa, ele acaba entregando isso também para você nesse momento. Mas como que a gente chega nessa conta? É só você jogar aí no Google, por exemplo, converter rentabilidade anual para rentabilidade mensal. Você vai cair no site semelhante a esse, por exemplo, aqui, e se a gente olhar para esse investimento aqui do nosso aluno, ele investiu em IPCA mais 8. Então vamos pegar aqui o 8%,
que é a taxa de juros que ele contratou, vamos calcular aqui quanto que dá a rentabilidade mensal. Tá? Então vamos converter a rentabilidade anual, que é de 8%, para mensal. A mensal dele dá 0,64, tudo bem? Quando a gente pega 0,64 e vem aqui para o resultado do IPCA, olha a surpresa. O resultado foi de 0,68. Se nós subtrairmos um pelo outro, fica negativo 0,02. Então a rentabilidade nesse momento desse título foi negativa, mesmo ele estando atrelado ao IPCA, mais uma porcentagem que é de 8%. Curioso, né? Quando você olha para a renda fixa, você precisa conhecer muito bem os produtos financeiros que você está investindo para que você não tenha essas surpresas. Mas é natural, principalmente se você é um investidor iniciante, porque nós não ouvimos falar de deflação já faz um tempo já. E quando a gente olha para a inflação, quando você vê todo mundo falando assim que você tem que investir em produtos financeiros que estejam atrelados à inflação para você proteger o seu dinheiro, ganhar o seu poder de compra, se o país entra no processo deflacionário, você vai sim ter rentabilidade negativa. Qual é o problema de tudo isso? É se essa deflação ela continua durante muito tempo, que não é o nosso caso. Se nós olharmos o Boletim Focus, dá uma olhadinha aqui para você ver, a projeção do fechamento da nossa inflação, ela é positiva. Então fica tranquilo, ainda inclusive fora da meta estipulada pelo Banco Central. Mas se nós entramos num processo de deflação, ou seja, de inflação negativa vários meses seguidos, isso pode ser um grande desafio para o nosso país. Mas o que a gente tem de expectativa não é isso, então fica com o coração em paz. Lembre-se sempre, jamais se esqueça disso. Quando você investe num produto de renda fixa que está atrelado a algum índice que é variável, o seu investimento também é variável. Agora, quando você investe numa renda fixa pré-fixada, então você já sabe exatamente o quanto você vai receber lá na frente. Colocou isso atrelado a algum índice, taxa Selic, taxa IPCA, você vai ter uma variabilidade no seu investimento e principalmente se for no IPCA, pode ser que naquele mês seja negativo como foi agora. A projeção para agosto, nós temos aqui uma projeção também de um IPCA negativo. E para setembro, Jefferson, a Anbima já está fazendo uma projeção aqui de 0,46 para o mês de setembro. Então, provavelmente, nós teremos ainda uma inflação negativa no mês de agosto e depois já uma inflação positiva no mês de setembro. Jefferson, mas não estou vendo a redução do leite, de alguns produtos no supermercado. Você não vai ver agora mesmo, provavelmente nos próximos meses. Por quê? Como nós tivemos uma queda bem acentuada aqui no tocante ao combustível, ele é que basicamente move todo o país. Então vai ser mais barato o frete, o custo para levar aquele produto vai ser mais barato, até para produzir tudo isso é mais barato, só que vai vindo agora uma cadeia, né? Para cada produto que está dentro dessa cadeia de produção, possa sofrer essa redução. Então a gente deve perceber no supermercado, nos próximos 2, 3 meses aí, provavelmente uma redução no preço dos produtos. Tudo bem? Espero ter ajudado você, espero ter sanado a sua dúvida nesse momento. Vou deixar os links todos aqui desses sites aqui para você aqui na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo para a gente aprender um pouco mais como investir o nosso dinheiro e viver em paz com esse dinheiro que tanto nos ajuda a construir o nosso futuro e alcançar os nossos sonhos. Um grande abraço, até mais, tchau!